inequações. Onde? A gente vai dar início com as inequações do primeiro grau. Simplesinho, fácil, mas vai ter uma pequena observaçãozinha aqui. Como vocês veem, quando inverte o sinal, tudo mais e tal. Vou dar um grauzinho no meu ar aqui. Bateu o calor. Bom, vamos lá. São dois exemplos de inequações do primeiro grau, tá? Primeiro exemplinho, simples. Eu vou resolver algebricamente. Depois a gente vai ver graficamente. A gente vai interpretar isso daí. É isso que a gente quer também, tá? Toda aquela análise de sinal que a gente fez nas aulas 5 e 6, nós vamos usar agora. Então, por exemplo, 2x menos 6 maior ou igual a zero. Olha, as inequações do primeiro grau, quando você vai resolver, você pode, se não tiver igualado a zero, não tem problema. Porque a gente resolve parecido com uma equação, né? Isola o x, tudo mais bonitinho. Tá? Mas, em geral, até para a gente fazer estudo do sinal, tenta sempre comparar com zero quando a gente precisar. Tá? Vocês vão perceber isso quando a gente for falar das equações produto-quociente. Né? Então, vamos resolver algebricamente, primeiramente. Como que ficaria, então? Isola o x, normalzinho, que nem uma equação do primeiro grau. Então, fica 2x, o 6 vai para lá somando, maior ou igual a 6. Ah, Samuca, mas não tem que trocar o sinal quando passa? Então, eu vou até fazer no exercício, no exemplo de número 2, você só vai inverter o sinal de uma inequação quando você multiplica ou divide os dois lados da inequação por um número negativo. Eu vou mostrar isso aí para vocês. Tá? Bom, o 2 está multiplicando, passa dividindo, ou você divide por 2, né, dos dois lados, na verdade é assim que a gente teria que fazer. Tá? Ó, correto, correto. Vendo? Aqui a gente somaria 6 dos dois lados, e aqui a gente dividiria por 2, né? Porque a gente quer deixar x. E aí a gente fala isola o x, né? Que a gente aprende lá. Tá bom? Mas o correto, correto é isso. 2 por 2 dá 1, fica x é maior, igual 6 por 2, 3. Pronto. Ou seja, o que isso quer dizer? Se vocês repararam, isso aqui é uma função. Que tipo de função? Do primeiro grau, certo? E a gente quer saber para quais valores de x essa função é um número maior ou igual a zero, ou seja, é um número positivo ou igual a zero. Ou seja, para x maior ou igual a 3. Quer dizer, se x for igual a 3, vai dar zero. Se x for maior, vai ficar um número positivo. Tá bem? Então é isso. Aí, lógico, você precisa colocar o seu conjunto solução. X pertencente aos reais, você pode colocar por intervalo real, pode colocar assim a forma sintética, tanto faz, tá? X pertencente aos reais está o quê? X é maior ou igual a 3. Prontinho. Tá? Tá feita o nosso exemplo de número 1. Isso na forma algébrica. E agora? Eu quero encontrar a solução, agora eu vou usar a forma gráfica dessa função. Aí é legal a gente comparar com o zero. Tá? Bom, o que a gente vai ver agora? Eu vou olhar para cá. Vendo? Eu quero saber quando que essa função do primeiro grau é maior do que zero, ou seja, positiva ou igual a zero. Vamos ver graficamente essa solução. Bom, para a gente fazer isso, fazer o estudo do sinal, basta igualar a função a zero, certo? E achar a raiz. Então, vem agora aqui, iguala a função a zero. 2x menos 6 igual a zero. E você vai achar a raiz dessa função. No caso, 2x igual a 6, x igual a 3. Legal. Tá bom? Espera um pouco, a raiz dessa função é 3.
Ótimo, vamos fazer o estudo do sinal dessa função. Só preciso ter x para fazer o estudo do sinal. Como é que fica? Vamos lá. Primeiro, uma função do primeiro grau. O gráfico é uma reta. Crescente ou decrescente? Crescente, porque o x, né, o coeficiente angular, é positivo. Então, retinha crescente, tá bom? Passando pela raiz aqui, no caso, 3. A inclinação pouco importa. Importante a gente entender o que vai acontecer. Olha, quando x assume valores maiores do que 3, a nossa função é o quê? Positiva. Tá vendo? E quando a função assume valores menores do que 3, a nossa função é negativa. Certo? Olhe agora para cá, para o sinal da inequação. O que a gente quer que essa inequação, essa função seja, no caso? Maior ou igual a zero. Positiva ou igual a zero. Então, ela vai ser positiva para frente do 3. E a função vai ser igual a zero para x igual a 3. O x igual a 3, a função é igual a zero, é a raiz da função. Se aqui tivesse menor, menor igual, se aqui tivesse só maior, igual não seria aberto, não teria igual, certo? Se a gente quisesse menor, você marcaria esse intervalo, e aqui o sinal ficaria contrário também, tá? E assim por diante. Pronto. E aí, lógico, olha o conjunto de solução. Aqui está na forma gráfica, mas é esse aqui, olha. X maior igual a 3. É o que a gente tem aqui. Pronto. Está resolvida a nossa inequação do primeiro grau. De duas formas, a forma algébrica e a forma gráfica, interpretando o que isso aqui está querendo dizer para a gente. Tá? Vamos agora ver aquele lance, né, de quando o sinal vai inverter. Então, eu vou fazer um agora com um sinal invertido. Então, aqui, menos 3x mais 12 maior que zero. Pronto. Então, vamos lá. Como é que vai ficar? Né? Menos 3x mais 12 maior do que zero. Ah, Samuca, faz do mesmo jeitinho, beleza. Ah, mas eu poderia jogar menos 3 para cá, inclusive, né? Tudo mais. Mas, eu gosto de deixar o x do lado esquerdo. Beleza. Então, como é que seria? Ficaria menos 3x maior, o 12 vai para lá, menos 12. Olha, é o seguinte, quando você está numa equação, né, você joga já o menos 3 aqui, e aí você tem que tomar cuidado para não ficar x maior do que menos 12 por menos 3, 4. Porque não está certo, não está correto. Tá? Se x for maior do que 4, aqui vai ficar um número menor que esse cara aqui. Então, toma muito cuidado. Tá? O que a gente faz, na verdade? Para balancear a equação, né, ou a inequação aqui no caso, eu quero só deixar o x aqui, então a gente divide por quanto aqui para ficar só x? Divide por menos 3. E aqui divide por menos 3. Então vai ficar como? Menos 3 por menos 3, 1. Então fica x, e aqui 12 por 3, 4. Aí, como eu disse para vocês, quando a gente multiplica os dois lados, ou divide os dois lados de uma equação por um número negativo, o que a gente vai fazer? A gente inverte o sinal da inequação. Samuca, tudo bem, mas por que acontece isso? Porque Deus quis? Então, vamos pensar, tá? Vamos comparar dois números quaisquer. Pega dois números positivos, sei lá, 8 e 15. Quem é maior? 15. Multiplica ou divide os dois lados por um número negativo. Pode ser por menos 1, tá? Para ficar mais fácil. Multiplica por menos 1 dos dois lados. Ou divide, dá na mesma. No caso aqui vai ficar menos 8 e menos 15. Pergunto, quem é maior? O menos 8. Olha o sinal da equação. Inverte. Se você fizer isso com dois números negativos, se você fizer isso com dois números positivos, um positivo e um negativo, vai sempre inverter o sinal. Então, por isso que quando a gente multiplica os dois lados da equação por menos 1, ou divide, né, por um número negativo, quando faz menos 1 ou outra coisa, um número negativo, a gente vai sempre inverter o sinal da equação. Certo?
É a única coisa que muda. Isso não só na inequação do primeiro, pode ser qualquer tipo de inequação do segundo, enfim, tá? Multiplicou ou dividiu os dois lados da inequação por um número negativo, inverte o sinalzinho da inequação. Tá bom? Legal. Então, agora, o nosso conjunto solução vai ser x pertencente aos reais. Tá, o que x é menor que 4. Pronto, está feito aí. Claro, se a gente quisesse resolver graficamente, a gente vai ver que a gente chega na mesma solução. Como, pessoal? Vem aqui, pega a nossa função, tá bom? Igual a zero. Fica menos 3x mais 12 é igual a zero. Legal? E aí fica menos 3x é igual a menos 12. Aqui, como é igual, não tem problema passar o menos 3 lá, não vai inverter nada. Fica x igual a 4. É a raiz da nossa função. Aí a gente faz o estudo do sinal. Como? Vem aqui. Gráfico é uma reta, crescente ou decrescente? Nesse caso, decrescente, certo? O cara que acompanha x, o coeficiente lugar é negativo. Então, uma retinha decrescente. Corta em x aonde? Na raiz. 4. Tá vendo como que esses conceitos lá das aulas 5 e 6 são importantes? Hoje, quando x assume valores maiores do que 4, a função é negativa. O y, a imagem é um número negativo. E quando x assume valores menores do que 4, a imagem, o y, a função, é positiva. Tá? E aí a pergunta, olha o que a gente quer, que a função seja positiva, maior que zero. Onde a função é maior que zero, para todo x menor do que 4. Pode ser igual a 4? Não. O 4 zera a função. Então, aqui no 4, a bolinha é aberta. Pronto. Aí, se tivesse um igual aqui, ele seria bolinha fechada. Como não dá, e x menor do que 4. Para a resposta que a gente enxergar, x menor do que 4. Pronto. Aí, inequação do primeiro grau, em resumo, isso aí, bem simplesinho. Tá? Para as inequações do segundo grau. Beleza? Bom, exemplos também. 2 exemplos aqui. Aqui, galera, esses exemplos, vocês vão ver que vai ficar muito fácil, porque a gente acabou de falar de função do segundo grau. Aí lembra aquela tabela que eu fiz para vocês na semana passada, com 6 situações? Lembra? Que tinha as parábolas em relação ao eixo x, né? Com cavidade para cima, e tinha o delta lá, positivo, igual a zero, negativo. Lembra aquelas 6 situações que a gente ainda fez o estudo do sinal daquelas parábolas? Então, a gente vai estar fazendo isso aqui. A gente vai estar usando isso, tá? São aquelas 6 situações que a gente vai poder chegar aqui. Então, vamos ver como é que fica essa brincadeirinha. Então, exemplo de número 1, bem simplesinho. X² menos 5x mais 6 menor igual a zero. Tá? Então, vamos pensar novamente aqui. A gente quer saber quando... Olha só, que é legal comparar com zero, a equação do segundo. A gente quer saber quando que essa função... Vocês estão vendo? A gente tem uma função aqui. Uma função de segundo grau. A gente quer saber para quais valores de x essa função é um número negativo ou igual a zero. Então, quais valores eu coloco no lugar de x que tornam a função, isso aqui, um número negativo ou igual a zero. Vamos ver. Para isso, é interessante o quê? Ver como o gráfico, né, como a parábola aqui, se comporta em relação ao x. Por quê? Aí a gente vê quando é positivo, quando é negativo e tudo mais. Tá? Então, primeiro igual a zero para achar as raízes. Ou a raiz, né? Se tiver raiz real, se não tiver, enfim, vamos ver o que acontece. Então fica x² menos 5x mais 6 é igual a zero. Tá bom? Agora, o que a gente faz? Bhaskara sobre produto, né? Tanto faz. Aí fica soma das raízes 5, produto das raízes 6. Aí,
o que, que a gente faz? Soma 5, produto 6. X1 é 2 e 3, né? Pronto. 2 mais 3, 5. 2 vezes 3, 6. Tá bom, então aqui as nossas raízes. Belezinha. Coloquei uma bem simplesinha para a gente ter facilidade. Agora, o que nós vamos fazer? Vamos fazer o estudo sinal dessa função. Bom, é uma função do segundo grau, tá bem? Onde o gráfico é uma parábola com cavidade voltada para cima, tá vendo? Todo o estudo da aula passada, cortando em x em quantos pontos? 2 nas raízes, 2 e 3. Aqui. Onde, quando x assume valores maiores do que 3, a nossa função, né, é um número positivo, o y é um número positivo. Quando x assume valores entre 2 e 3, o y, a nossa função, a nossa imagem, é um número negativo. E quando x assume valores menores do que 2, a função também é positiva. Peraí, o que ele quer agora? Fizemos o estudo sinal? Sim. Olha para cá. O que a gente quer que aconteça? A gente quer que essa função seja um número negativo ou igual a zero. Opa! Onde essa função aqui é um número negativo ou igual a zero? Está pronto, né? É negativo entre 2 e 3. Para qualquer valor de x que esteja entre 2 e 3, eu substituo aqui, a função se torna um número negativo. Ó, mas a gente quer que a função seja igual a zero. A função é igual a zero nas raízes. Então, para x igual a 2 e 3. Então, a bolinha é fechada tanto no 2 quanto no 3. Legal? Onde, se aqui não tivesse um igual, seria bolinha aberta aqui, seria bolinha aberta aqui. Se aqui tivesse maior ou maior ou igual, você marcaria os outros intervalos. Entendeu? Então, é a interpretação do que está acontecendo com a função. Agora sim, a gente pode dar o nosso conjunto solução. Você pode colocar na forma sintética lá, x pertence a A, está o quê? X está entre 2 e 3, ou você pode até escrever assim. Intervalo real, intervalo entre 2 e 3. Fechado, né? 2 e no 3. Então, colchete para dentro do 2 até o 3. Colchete fechado também, ou para dentro, a gente fala. Tá feito aí, então, o conjunto de solução dessa equação do segundo grau. Vou fazer só mais um exemplo para a gente pegar mais uma situação. Exemplo de número 2, vamos lá. A gente poderia pegar aí, sei lá. Vamos pegar uma diferente. Menos x quadrado menos 6x, menos não, mais 6x, menos 9 maior do que zero. Aí, menos x quadrado mais 6x menos 9 maior do que zero. Então, vamos lá. O que a gente quer? A gente quer saber para quais valores de x essa função do segundo grau é um número positivo. Então, quais valores que eu substituo no x que tornam isso um número positivo? Tá? Vamos ver. Igual a zero, vamos achar as raízes. Então, fica menos x quadrado mais 6x menos 9 é igual a zero. Basta sobre produto. Vamos lá. Soma das raízes. Menos b sobre a. Menos 6 por menos 1. 6. Produto c sobre a. Menos 9 por menos 1. 9. E aí eu pergunto para vocês. Para quais valores de x a nossa a soma, né? A gente tem soma 6 e produto 9. 3 e 3, não é? 3 mais 3, 6. 3 vezes 3, 9. Então, as raízes aqui, elas são iguais. x1 igual a x2 igual a 3. Se a gente fosse fazer por Bhaskara, seria o delta igual a 0. Tá? Beleza. Feito isso, então, estudo do sinal. Põe x. Pergunto.
Função do segundo grau. O gráfico é uma parábola, concavidade dessa parábola voltada para baixo. Corta x em quantos pontos? 2. Quais são eles? 2 não, né? 1. 3. As raízes são iguais. Então, é a parábola que vem e tangencia o nosso eixo x. Aqui, 3. Onde? Quando x assume valores maiores do que 3, a nossa função é negativa. E quando x assume valores menores do que 3, a função é negativa. Essa função aqui é quase sempre negativa, é ou não é? Ela só não é negativa aqui, nas raízes, onde a função é igual a zero. Olha, então, agora, o sinal da equação. A gente quer que essa função seja um número positivo. Pergunto, para quais valores de x essa função é um número positivo? Nunca, não é? Portanto, qual é o nosso conjunto solução? Conjunto vazio. Não existe x real que torna essa função um número positivo. Pronto. Nunca. Se rolasse um igual aqui, tá? Se fosse maior ou igual, aí a solução seria só o 3, um único elemento. Tá? Se fosse menor ou igual a zero aqui, a solução seria todos os reais. Qualquer real tornaria essa função um número negativo ou igual a zero. E assim por diante. Então, é análise, é entender o que a inequação, né, o que o exercício vai estar pedindo para a gente. Olha, é o seguinte. Se a gente entender as inequações produto, a gente entende depois a inequação quociente. É mais ou menos o mesmo esquema. Tá? Só muda uma coisinha quando é quociente. Lembrar que não pode ter divisão por zero. É a única coisa que muda da inequação produto para quociente. Tá? Vamos ver como é que fica isso daqui. Exemplo de número 1. Eu vou começar, galerinha, com uma inequação produto. Então, vou colocar aqui x menos 1 que multiplica x quadrado menos x menos 6 maior igual a zero. Tá bom? Vamos pensar juntos agora. Tá? Olha, poderia ser aqui, em vez de uma outra função do primeiro, for uma outra do segundo. Tá? Vai dar na mesma. O importante é, bom, você vai pensar, vamos fazer distributivo, mas espera um pouco. Se a gente fizer distributivo, o que vai acontecer? A gente vai cair numa equação, uma inequação, perdão, do terceiro grau. E aí a gente não tem métodos como Bhaskara, soma e produto e tudo mais, para a gente resolver uma equação desse tipo. O que nós vamos fazer? Tá? Vamos trabalhar desse jeito. Porque se ela tiver do terceiro grau, você tenta fatorar, depois você pode usar polinômios, um montão de coisa. Bom, o que a gente pode fazer? Né? Vamos trabalhar separadamente com essas funções inicialmente. E depois a gente vai fazer o produto entre elas. Então, inicialmente a gente vai trabalhar de maneira separada. E a gente sabe trabalhar. Aqui é uma função do primeiro, aqui é uma função do segundo. Então faz o seguinte, dá nome a essas funções. Chama uma funçãozinha aqui, no caso, de f, e a outra função vou estar chamando de g. E vamos trabalhar, fazer o estudo do sinal de cada uma separadamente, tá? Como que ficaria, então? Entre a função f. Estudo do sinal igual a cada uma delas a zero, belezinha, que a gente estava fazendo até agora. Então, igual a função f a zero, x menos 1 igual a zero, x igual a 1. Tá bom. Legal? E agora, o que a gente faz? Estudo do sinal.
gráfico dessa função é uma reta crescente, não é? O x é positivo. Cortando x aonde? Na raiz, no caso, no 1. Onde? Quando x assume valores maiores do que uma função é positiva. Quando x assume valores menores do que 1, a nossa função é negativa. Pronto, está feito o estudo sinal da f. Vamos fazer agora a mesma coisa para a nossa função g. Tá bem? A nossa função g está aqui. E agora iguala a zero. Também ficamos com x quadrado menos x menos 6 a zero. De novo, uma equação de segundo grau, Bhaskara, soma e produto. Coloquei aqui valores para ficar legal, né? A soma e produto para a gente ganhar mais tempo, porque a gente precisa entender mais. Depois, resolver a equação, a gente resolve. Soma menos b sobre a 1, produto c sobre a menos 6. Pergunto. Quais números cuja soma resulta em 1, produto em menos 6? Menos 2 e 3, correto? Menos 2 mais 3, 1. Menos 2 vezes 3, menos 6. Tá? E agora, o que a gente faz? Estudo do sinal. Qual é o estudo do sinal? Lembra? O gráfico dessa função é uma parábola. Concavidade dessa parábola voltada para cima. Corta dx em quantos pontos? 2, que é o menos 2, e o 3. Tá bom? Onde? Quando x assume valores maiores do que 3, a função é positiva. Quando x assume valores entre menos 2 e 3, a função é negativa. E quando x assume valores menores do que menos 2, a função é positiva. Tá bom? Ó, tá acabando já, tá, galera? A gente acaba esse exemplo aqui, faça uns comentários e a gente ensina, tá? Um pouquinho de paciência aí, vamos lá. Feito isso, o que nós vamos fazer agora? A gente fez o estudo dessas duas funções de maneira separada. Agora, nós vamos juntar, porque o que a gente está querendo? O produto dessas duas funções. Eu quero saber quando esse produto é um número maior ou igual a zero. Então, vamos pensar aqui. A gente faz a chamada agora regra do varal. Como é que funciona? É assim. Você vai fazer uma retinha para a função f. Você vai fazer uma retinha para a função g, é o que a gente já fez. E aí você vai fazer uma retinha, e vai sair a tua resposta. Para a gente quer f vezes a g. Então, aqui. Coloca aqui, x. Pode colocar um x pertencente aos reais. Agora vamos lá. Aí o lance é, agora, presta atenção. Você vai pegar as raízes de cada função e vai colocar aqui. Só que para você conseguir chegar à resposta de maneira correta, você vai colocar as raízes de forma crescente, ou seja, da menor para maior. Bom, as nossas raízes são 1, menos 2 e 3. Qual é a menor dessas raízes? Menos 2. Em que função ela está? Na g. Então, menos 2 vai estar aqui na g, certo? A gente vai só posicionar elas inicialmente. Depois, a outra raiz, em ordem crescente, 1, que está na f. Então, vem na f e coloca 1. Não precisa estar em escala, tá? Só coloca 1 para frente do menos 2. E a outra raiz, 3, que está na função g. Vem na função g e coloca aqui. Tudo bem? E aí, você separa os intervalinhos. Ó, pega cada raiz e você vai projetar cada uma lá na tua resposta. Tá? É o menos 2, é o 1,
e é o 3. Tá? Agora, vamos lá. Pega o estudo do sinal que você fez aqui. No caso, 1. 1 para frente, a função é positiva. Para qualquer valor de x. A f. Do 1 para trás, a função é negativa. Para qualquer valor de x, a função é negativa. Pega o estudo do sinal agora, tá vendo? É como se a gente tivesse nossa retinha aqui. E agora, na G. Olha, do 3 para frente a função é positiva. Entre 2 e 3 a função é negativa. E para trás do menos 2 a função é positiva. É como se a gente tivesse a nossa parábola aqui. Quer ver? Depois eu até volto aqui. E rabisco mais um pouco. O primeiro da nossa resposta. Tudo bem? Agora, o que a gente quer? O produto entre elas. Daqui a pouco, aí você vai pegar em cada intervalinho aqui. Você vai fazer o quê? Pensa, ó. Um número negativo dividido por um número positivo, não é? Então, para qualquer x menor do que 2, a função f é negativa e a função g é um número positivo. Um número negativo vezes um número positivo resulta num número negativo. Beleza? Agora ficou tranquilo. Aqui, olha, entre menos 2 e 1, a f é um número negativo, a g é um número negativo. Menos com menos, mais. Aí faz joguinho de sinal, normal. Mais com menos. Menos, mais com mais. Mais. E aí eu pergunto, o que você quer? Olha agora para onde a gente ainda não olhou. Final da equação, certo? A gente quer saber quando que esse produto é um número maior ou igual a zero. Onde esse produto é um número positivo ou igual a zero? Positivo é entre menos 2 e 1, inclusive eles, que aqui o produto vai ser igual a zero, são as raízes, são os valores que tornam a função igual a zero. Se não tivesse igual aqui, seria bolinha aberta os dois. E para todo x maior ou igual a 3, essa função vai ser positiva. Tá? Vamos agora, só falta o quê? O conjunto. Aqui está dada a resposta. Está na forma gráfica. Tá bom? Coloca agora o conjunto de solução. Você pode colocar na forma sintética, você pode colocar na forma de intervalo. Forma de intervalo, ó. De menos 2 a 1. Fechado nos dois. União. O intervalo de 3 até infinito. Aberto. Pronto. Aí, o nosso conjunto de solução. Legal? Só uma coisinha agora, tá? É como se a gente tivesse, ó, aqui a gente teria a reta, né? Vendo? E aqui a gente teria a parábola. Vendo? Vendo? Para trás do 2, a função f é um número negativo e a função g é um número positivo. Tá vendo? Estaria acima do eixo. Tá? Um número negativo por um positivo, pronto, você pega as funções. Se olhar o gráfico de duas funções, é só isso que você tem que ver. Agora, tem um outro jeitinho de a gente brincar com isso daqui. É um jeitinho mais legal. Tá? É assim, é um jeitinho que você vai ganhar um pouquinho de tempo. Tá? Só vou reajeitar aqui. E vou mostrar para vocês um jeitinho mais legal. O jeitinho mais legal é o seguinte. Vou rabiscar um pouquinho agora aqui, tá? O jeitinho mais legal, você não precisa. Só precisa achar as raízes das funções. Você não vai precisar disso. Lógico, você sempre pode fazer assim. A chamada, né? O pessoal brinca, chama a regrinha do varal aqui. Você não vai precisar disso e você não vai precisar desse estudo do sinal. Você vai achar as raízes e você não vai precisar dessas duas retas aqui. Você só vai usar essa final. Como que seria? É o seguinte, ó. Fez lá F vezes G. Tá? Vocês vão ver que a gente vai chegar na mesma resposta. E coloca as raízes, que são 1, menos 2 e 3. Coloca em ordem crescente. Menos 2, 1 e 3.
tá? Aí você vai fazer o seguinte, tá? Você vai ver, né, o que acontece com esse produto em qualquer um dos intervalos. Pega qualquer valor de x. Por exemplo, geralmente x igual a zero, só não vai pegar as raízes, que tornam o produto igual a zero. Pega aí um valorzinho simples, por exemplo, x igual a zero. E aí você vai ver onde que ele está aqui. O zero se encontra aonde? O zero está aqui, entre o menos 2 e o 1. Mas x igual a zero. Se x for igual a zero, queridos, 0 menos 1, menos 1. Só que a f é negativo. Aqui fica menos 6, que é um número negativo. Então, para x igual a zero, a função f é um número negativo e a função g é um número negativo. O número negativo vezes o número negativo vai dar um número positivo. E aí, nesse intervalo todo, a função é positiva. Quando que ela vai trocar de sinal? Espera um pouco. Olha, por exemplo, para essa função aqui que está rabiscadinha, tá? Ou essa. Sempre que o gráfico passa pela raiz, ó, aqui a função é positiva. Passou pela raiz, vai ficar negativo. Passou pela raiz, fica positivo. Passou pela raiz, era negativo, ficou positivo. Ou passou pela raiz, ficou negativo. Então, o gráfico, né, a função, quase sempre troca de sinal quando a gente passa pela raiz. Mas isso se a raiz tiver multiplicidade ímpar. Como assim multiplicidade ímpar? Se a raiz for raiz uma vez, 3 vezes, 5 vezes, ela tem multiplicidade ímpar, certo? Então, quando passar por ela, vai trocar o sinal da função. Agora, se a raiz tiver multiplicidade par, se a raiz for raiz 2 vezes, 4 vezes, 6 vezes, aí é uma chamada multiplicidade par. Aí, quando a gente passar pela raiz, a função não troca, ela passa pela raiz e continua com o mesmo sinal. Lembra que a gente fez aquela parábola? Agora, pô, estava aqui. Ela ficou assim? Lembra? As raízes são iguais, né? Era raiz 3. O 3 era raiz 2 vezes. Então, veio, ó, passou pela raiz, continua com o mesmo sinal. Função negativa, passou pela raiz de multiplicidade par, né? Era 2 vezes raiz, continuou com o mesmo sinal. Legal? Então a gente costuma brincar, né? A função vai trocar de sinal sempre que passar pela raiz, tá? Mas quando a raiz tiver multiplicidade ímpar. Então a gente fala assim, quando a raiz tem multiplicidade ímpar, inverte o sinal. Quando a raiz tem multiplicidade par, permanece o sinal. Nossa, permanece o sinal, né? A gente fala permanece para a gente lembrar. Raiz de multiplicidade ímpar, inverte o sinal. Raiz de multiplicidade par, permanece, né? Permanece o nosso sinal. Então, por exemplo, passou pela raiz, vai trocar o sinal. Isso se a raiz tiver multiplicidade ímpar. No caso aqui, tanto menos 2 quanto 1 quanto 3 são raízes uma vez só. Portanto, todas essas raízes têm multiplicidade par. Multiplicidade ímpar. Portanto, passou pela raiz, inverte o sinal. 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 Olha onde você chegou. Tá vendo? A mesma coisa. Aí você só precisa fazer o quê? Olhar para o sinalzinho e marcar a sua resposta. Tá? É como se a gente fosse fazer o gráfico, como se o gráfico dessa função fosse assim, ó. Ela é negativa, passou pela raiz, troca o sinal, passou pela raiz, ó, ficou positiva, passou pela raiz, trocou o sinal, fica negativo, passou pela raiz, fica positivo. Como se fosse uma função polinomial desse jeitinho aqui. Tá? Você poderia colocar aqui, ó. Tá vendo? E agora a gente vai para o nosso exemplo de número 2, uma inequação quociente. O método dela é bem parecido com a inequação produto que a gente acabou de ver, mas tem um porémzinho. A única diferença que vai ter é que a gente tem uma divisão, né? A gente tem um quociente. E lembrar o quê? Que a gente nunca pode dividir por zero. Então, primeiramente, quando a gente tem uma inequação quociente, a gente tem que tentar fazer a nossa chamada condição de existência. Onde o que está aqui embaixo da nossa fração
não pode ser igual a zero. Portanto, a condição de existência aqui, x menos 4, seja diferente de zero. Ou seja, nesse caso, x diferente de 4, isolando x. Beleza. Então, agora o restante é mais ou menos a mesma coisa que a gente fez na equação produto. A única coisa é que lá na resposta final, 4 não vai poder estar. Tá bem? Então, vamos lá. Agora o mesmo esquema. Dá nome às duas funções, chama uma de f, chama a outra de g. E vamos fazer o estudo do sinal de cada uma dessas funções. Então, vem com a função f, uma função do segundo grau, igual ela a zero, para a gente poder fazer o estudo do sinal. X² menos x menos 12 igual a zero. Agora, soma e produto. Soma menos b sobre a dá 1. Produto c sobre a menos 12. Cujas raízes vão ser soma 1 produto menos 12. Vai ser menos 3 e 4. Menos 3 mais 4 dá 1. Menos 3 vezes 4, menos 12. Perfeito. O estudo do sinal é a nossa... Põe o eixo x. Nossa função f é uma parábola com cavidade voltada para cima. Corta x em 2 pontos, no caso, menos 3 e 4. Onde, quando a parábola assume valores maiores do que 4, a função positiva, que é o nosso estudo do sinal, que a gente está acostumado. Aqui a função positiva e aqui a nossa função menos 3 e 4, a função f é negativa. Beleza, feito o estudo da f, vamos para o estudo da g. Ah, mas ela não pode ser igual a zero. Tudo bem, mas agora é só o estudo do sinal da função. Então, vem aqui embaixo já na função g, igual ela a zero. X menos 4 igual a zero. X igual a 4. Essa é a raiz da função. Opa, coloquei f aqui. Essa é a nossa raiz da função g. X não vai poder ser igual a 4 lá no final, mas aqui é só para estudo do sinal. Vem agora aqui, eixo x. Lembrando que a função g é uma função do primeiro grau, o gráfico é uma reta, no caso crescente. Corta o x lá no 4. Para frente aqui ela é positiva. Para valores de x menores do que 4, ela é negativa. Beleza? Feito o estudo do sinal das duas, aí a gente faz a comparação dos sinais, a famosa regrinha do varal. E aí, no fim, tem aquela manhãzinha que eu falei para vocês. Então, vem aqui. Isso você pode fazer com 2, 3, quantas funções a gente tiver aqui. Não tem problema. Então, fica f, g e f dividido pela g. Não esquece da condição de existência assim. Vamos lá. As raízes. A menor é menos 3, que está lá na f. E depois 4, que está tanto na f quanto na g. Então, a raiz 4 fica na f e na g. Faz reproduz aqui as raízes para a gente chegar na nossa resposta. Então, vamos lá. Põe o estudo do sinal. Na f, positivo para frente do 4 para trás do 3. Negativo entre menos 3 e 4. A mesma a g, a gente para frente do 4, a função é positiva. E para trás ela é negativa. Prontinho. Agora, o que a gente faz? Como é o quociente, é só a gente fazer joguinho de sinal do mesmo jeito. Então, um número positivo dividido por um número negativo resulta num número negativo. Então, em todo esse intervalo, a divisão aqui dentro entre essas duas funções, para qualquer valor de x que eu colocar, vai resultar num número negativo.
Para cá, menos com menos, mais. Para cá, mais com mais. Não dá mais. Aí a gente vai marcar o que a gente quer. O que a gente quer? Que a função seja maior ou igual a zero, ou seja, positiva ou igual a zero. Onde que esse quociente é positivo ou igual a zero? No menos 3 pode ser igual ao menos 3, porque o menos 3 zera a função aqui de cima, então zera o quociente, e vem embora até infinito. Só toma cuidado com uma coisa. Olha aqui a nossa condição de existência. X precisa ser diferente de 4. Então aqui, você coloca a bolinha aberta. Quando você for fazer, você até pode colocar a bolinha aberta antes, porque se a resposta estiver passando por ali, já abriu. Então, feito. A nossa solução é, então, de menos 3 até 4 e de 4 até infinito. Então, conjunto solução de menos 3, incluindo ele, até 4, colchete para fora, ou parênteses, a gente pode colocar, união com intervalo de 4 até infinito. Então, vem colchete para fora, vai de 4 até infinito, colchete também para fora. Pronto, está aqui a nossa solução da nossa equação quociente. Está no mesmo processo da equação produto, só toma cuidado com a condição de existência. Agora, por aquela manhãzinha que eu tinha falado para vocês, sem ter que fazer todo estudo sinal, Então, a gente só precisa achar as raízes, e não precisa nem de tudo isso, só faz o final. As raízes são menos 3 e 4. Entendeu? Vai dar a mesma resposta. Agora a gente chuta um valor, que não seja nenhuma das duas raízes. Lembrando, já põe bolinha aberta no 4, porque ele não pode ser solução para a gente, tá? Aí a gente faz. Chuta um valor, 0, 0. Só vê onde ele está. O 0 está entre menos 3 e 4. Faz x igual a 0 na função inicial. Que fica menos 12, que é um número negativo. E aqui fica menos 4. Opa, menos 12 por menos 4, mais 3, ou seja, é um número positivo. Então, para todo x entre menos 3 e 4, o quociente é um número positivo. E aí lembra, o sinal da função só vai mudar quando a gente passa por uma raiz. Bom, aí lembra, passou pelo menos 3. O menos 3, olha, é raiz uma vez só. Então, passou por ele, troca de sinal. Agora, passou pela raiz 4. A raiz 4 é raiz duas vezes. É raiz na F e na G. E aí lembra, quando a raiz tem multiplicidade par, lembra, permanece, né? Permanece o sinal. Então, passou por uma raiz de multiplicidade ímpar, no caso aqui é raiz uma vez só. Então, 1, 3, 5, né? Passa pela raiz e troca o sinal. Quando a raiz tiver multiplicidade par, multiplicidade 2, 4, né? No caso, o 4 é raiz duas vezes. Portanto, passou pelo 4, mantém o sinal, permanece. O sinal será mais, passa por ela, fica mais. É como se o gráfico da função fosse algo assim. Aí passou por aqui, bateu e voltou. Tá vendo? Então, é uma raiz de multiplicidade par. Então, veio, passou e continua lá. Tá feito. Olha aqui. A resposta é a mesma que a gente tinha aqui. Você marcaria o seu intervalinho do mesmo jeito. Ela é positiva do menos 3 até o 4 e do 4 até o infinito, resultando no mesmo conjunto de solução. Valeu? Tá feito. É aí, então, a nossa inequação quociente.